Boa noite, família! Boa noite para você que está nos acompanhando aqui na Escola da Fé. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos uma mensagem, uma reflexão inédita para o seu coração. Então, nesse momento, aqueça o seu coração, porque Deus vai falar com você. Queria te pedir um favor, para você que já está aqui conosco, que você pegue esse link, que você compartilhe aí com seus familiares, com os seus amigos, e eu tenho certeza que essa é uma maneira que você vai abençoar a vida de cada um deles. E essas pessoas, elas serão gratas a você, ok? Para você que ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, quero te fazer esse convite também. Nos acompanhe lá no nosso Instagram, na nossa página do Facebook, e aproveita e já dá um joinha, um like aqui no nosso canal do YouTube, que é o Novo Alvorecer Online. Hoje iniciamos uma nova série de mensagens, é isso mesmo. Então, enche o seu coração de fé e de expectativa, porque será um tempo maravilhoso na presença de Deus. A série que nós vamos estudar, que nós vamos receber aqui todas as próximas 4 quartas-feiras, é Janelas de Deus para uma Nova Visão. É isso mesmo. O ano de 2022 na nossa família espiritual é o ano do novo. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir novas janelas para que você tenha uma nova visão e viva tudo aquilo que Deus te criou para viver. Vem comigo, porque eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. E a primeira janela que Deus vai abrir hoje, nessa reflexão, nessa mensagem de estreia da série é: abra a janela dos sonhos de Deus. É isso mesmo. Abra as janelas dos sonhos de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Reis, no capítulo 7, no versículo de número 4. Diz assim, a parte A do versículo: haviam janelas em ordem de 3 em 3. Queridos, quando pensamos em janela, quando trazemos a ideia, imediatamente nós pensamos em quê? Em visão, ar, beleza, possibilidade, movimento, saúde, não é verdade? Não sei se você já teve a experiência de estar em uma casa, em um local que não havia janelas. É estranho. Mas normalmente quando nós viajamos, vamos ficar em algum hotel, a primeira coisa que nós procuramos ao chegar naquele quarto de hotel é a janela. Porque quando chegamos na janela, nós abrimos então aquela janela e um horizonte está diante de nós. Então nós conseguimos fazer com que a nossa visão ela vá muito mais além e conseguimos então enxergar aquilo que está do lado de fora, tudo aquilo que Deus já criou. E nessa série de ministrações nós vamos falar muito sobre janelas da vida. Vamos falar que quando falamos nas janelas de Deus para as nossas vidas, para uma nova visão, nós estamos falando de janelas para a nossa alma, para o nosso coração e para os nossos olhos, tanto os nossos olhos espirituais como os nossos olhos carnais. No livro do início, lá no livro do Gênesis, está escrito que na ocasião do grande dilúvio, e que nós já conhecemos bem essa história, lá em Gênesis 8:6, está escrito que passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. E nós sabemos que esses 40 dias é o episódio pós-dilúvio. E então ali estava diante de Noé e de sua família novos sonhos, novas possibilidades. E é isso que Deus quer falar de uma forma individual nessa noite no seu coração. Mas nós sabemos que a janela dos sonhos de Deus para as nossas vidas, ela gera a capacidade que muitas vezes no decorrer da nossa trajetória nós perdemos essa capacidade de sonhar. A janela
dos sonhos de Deus, as janelas que você precisa abrir nessa noite, vai fazer você voltar a sonhar. Mas de repente você vai falar para mim assim: Rodrigo, na verdade eu já perdi a capacidade de sonhar há muito tempo. Estou vivendo por viver. Estou deixando a vida me levar. Você sabe por que isso aconteceu? Eu vou te falar. É porque você sonhou sozinho. Você parou, você perdeu a capacidade, a esperança de sonhar, porque você sonhou sozinho. Mas Deus nessa noite, Ele te chama para sonhar juntamente com Ele. E para isso, Ele vai cumprir na sua vida as promessas que Ele mesmo prometeu. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é filho do homem para mentir. E tudo aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vela em cumprir a sua palavra, as suas promessas. Creia nisso. E a primeira promessa que eu quero compartilhar com você, e que ela nessa noite, ela alcança a sua vida, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar ou de dar-lhes esperança e um futuro. Um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Em algum momento ele vai ser abortado, ele vai ser paralisado. Mas um sonho sonhado junto com Deus, ele se torna realidade. É isso mesmo. Deus ainda quer fazer. Deus ainda tem planos e tem sonhos para poder realizar na sua vida. Mas é necessário que você inclua Deus. É necessário que você sonhe juntamente com Ele. E nessa noite o chamado de Deus, o convite de Deus para você é que você abra a janela dos sonhos de Deus na sua vida. Ok? Então é assim que nós vamos fazer. Para isso eu queria te dar 5 bases fundamentais para você conseguir sonhar os sonhos de Deus. Exatamente. É nessa base que você vai construir, que você vai sonhar e que você vai desenvolver e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Primeiro, você precisa descansar o seu coração. Descanse o seu coração. Deus está falando para você assim: olha, aquieta e saiba que eu sou Deus. Confie nele. A segunda base é: leia e medite na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra dele é imutável. A palavra dele é verdade. Se cumpre. A palavra dele não tem erro. Muitas vezes nós acreditamos, lemos e absorvemos no nosso coração e na nossa mente promessas do mundo, do governo, da economia, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas falham, e nós então ficamos desesperançosos, nós ficamos desacreditados. Mas quando você lê e medita na palavra do Senhor, você pode ter certeza que tudo que está lá vai se cumprir, é verdade, não tem erro. E a palavra de Deus já nos diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A segunda base que você vai construir os sonhos de Deus, que você vai abrir essa janela na sua vida. A terceira, faça propósitos com Deus. Muitas vezes nós fechamos compromissos, somos responsáveis em cumprir todos os planos que nós fizemos, todas as responsabilidades que assumimos em todas as áreas da nossa vida, e esquecemos de fazer propósitos e planos com Deus. Então você precisa fazer propósitos com Deus. Quarto, escolha viver em santidade.
A palavra de Deus nos diz que essa palavra, que é verdade, ela nos santifica. Então, quando nós meditamos nessa palavra, quando nós vivemos essa palavra, o resultado é que nós somos santificados por ela. E essa palavra é Jesus. A quinta base que nós vamos construir os nossos sonhos. Ouça pessoas maduras e sábias na fé. É isso mesmo. Você precisa estar próximo de pessoas que sonham com Deus. Você precisa estar próximo de pessoas que são sábias, receberam a sabedoria de Deus, que vivem cheias de Deus. E essas pessoas então vão te inspirar e vão te influenciar a viver os sonhos de Deus na sua vida. E você precisa estar pronto para poder ouvi-las. Isso é muito importante. É fundamental na vida ter a capacidade de sonhar. E Deus nessa noite, Ele está gerando no seu coração, Ele está gerando na sua mente, novamente, essa capacidade de sonhar os sonhos dele na sua vida. Rick Warren, ele diz o seguinte: nem todos os seus sonhos se realizarão, mas toda sua grande realização será precedida de um sonho. Nós precisamos ter a consciência que nem todos os nossos sonhos eles vão se realizar. Mas os sonhos de Deus sobre a nossa vida, todos eles vão se realizar se nós sonharmos eles juntamente com Deus. Então, os sonhos de Deus para a sua vida, em primeiro, precisam desafiar a sua fé. Eu queria chamar a sua atenção aqui para esse primeiro tópico, porque nós finalizamos na semana passada uma série de mensagens inéditas e transformadoras, que é o poder transformador da fé. Está aqui no nosso canal do YouTube, estão gravadas todas essas mensagens. Foram 6 mensagens maravilhosas. Eu queria convidar você a maratonar, a ir lá e se alimentar dessas palavras e crescer em graça, em conhecimento e em fé. Então, o primeiro, precisam desafiar a sua fé. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas por meio de ti. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é que se Deus, Ele te fizesse um chamado e promessas da mesma forma que Ele fez aqui para Abraão, você seria obediente? Você estaria sensível a ouvir a voz de Deus? Bom, Abraão estava sensível, ouviu a voz de Deus e obedeceu a direção de Deus para a sua vida. Os sonhos que Deus, nesse exato momento, estava plantando no coração de Abraão e de Sara, sua esposa. Nesse exato momento, Deus estava plantando a semente do sonho. Nesse exato momento, Deus estava abrindo a janela dos sonhos dele sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que Deus, Ele está abrindo as janelas, Ele está plantando essa semente dos sonhos dele sobre a sua vida. Só que Deus, Ele abre essa janela sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. Eles ouvem, eles obedecem a Deus e eles então eles seguem os planos e o propósito e o sonho de Deus para a vida deles. Só que chega em um determinado momento
em que Abraão, ele fala para Deus, e você sabe o que Abraão fala para Deus? Cadê os meus sonhos? Aqueles que eu estou aqui vivendo. Cadê os sonhos do Senhor se realizando sobre a minha vida? E é nesse exato momento que a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 5 e 6. Deus fala assim para ele: Abraão, para que você consiga enxergar os meus sonhos, em primeiro lugar você precisa sair dessa tenda. E aí Deus fala para ele assim: Abraão, sai para fora da tenda. E Deus então manda Abraão olhar para o céu. E aí Abraão olha para os céus e Deus fala para ele assim: olha, tá vendo as estrelas do céu? É exatamente assim que será a sua descendência. Será que você pode contar? Porque esses são os sonhos e os planos que eu tenho para você, Abraão. Creia. E a palavra de Deus, lá em Jeremias, conforme nós lemos, ela fala assim que é o nosso Deus, é Ele que sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. É Ele que sabe dos sonhos que Ele sonhou para cada um de nós. Planos e sonhos de nos fazer prosperar e de não nos causar dano. Se você parar para fazer uma breve reflexão nesse momento, todos os sonhos que você sonhou por você mesmo, você prosperou? Gerou algum dano para você? Se a resposta for sim, é o sinal, é a comprovação de que você sonhou esse sonho sozinho, de que esse não era o sonho, ou de que esses não eram os sonhos de Deus para a sua vida. Esses eram os seus sonhos para você mesmo. Mas ainda é tempo de você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Os sonhos de Deus vão desafiar sua fé sem nunca contradizer a palavra dele. É uma outra reflexão que você precisa fazer. Se os sonhos que você viveu até esse exato momento, se tudo aquilo que você planejou não está amarrado, não vai de encontro à palavra de Deus, é sinal que não são os planos de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque todos os planos de Deus, eles de fato, eles vão, em primeiro lugar, desafiar a sua fé. Você vai precisar viver pela fé para poder viver essa realidade. E um outro ponto é que ele nunca vai contradizer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que é para a direita, é para a direita. Se a palavra de Deus está falando que é para você caminhar, que é para você prosseguir, que é para você ir adiante, é para você ir adiante. E os sonhos de Deus, eles sempre estarão alinhados com a palavra dele. Então é uma outra forma de você mensurar se você está vivendo os seus próprios sonhos ou os sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus para a sua vida, em segundo, trazem motivação e força para vencer. É porque nós não podemos romantizar. Eu estou vivendo os sonhos e os planos de Deus para a minha vida de uma forma romântica, como acontecem nos filmes, como acontecem nas novelas, e parece que tudo é um sonho onde nós não teremos dificuldades, nós não passaremos por adversidades, onde nós não teremos problemas, percalços. Mas isso são apenas sonhos mentirosos, ilusões que os filmes, as histórias de amor e as novelas nos vendem, mas elas não podem cumprir. Mas para nós vivermos os sonhos de Deus na nossa vida, isso vai fazer o quê? Nós vencermos, nós termos motivação e força. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, versículo de número 5. E nós sabemos que José, ele é um homem que todas as vezes que nós falamos sobre ele, nós pensamos em sonhos.
ele nos traz a ideia de sonhos. Só que os sonhos de Deus sobre a vida de José é completamente o oposto desses sonhos que as novelas e os filmes vendem para cada um de nós. Presta bem atenção. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Aqui nós estamos falando de Jacó, que teve o nome mudado para Israel e que é o pai de José. Porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Nossos sonhos, eles nos dão forças para vencer os ventos contrários. E os sonhos de Deus sobre a nossa vida faz com que venhamos viver em plenitude, de forma completa, cada um deles. E como eram os sonhos de Deus sobre a vida de José, embora ele tivesse contado o que havia sonhado para os seus irmãos, e parecia que os sonhos, eles eram de José, mas na verdade eles não eram os sonhos de José. Eram Deus abrindo as janelas dos sonhos dele sobre José. E José então aceita, acredita e passa pelo processo para viver esse sonho de Deus sobre a vida dele. E para isso, José, ele teve força para vencer a falta de apoio da família, porque nós conhecemos o contexto. A inveja e perseguição. Ele teve que vencer, ele teve força para vencer as injustiças da vida. Nós sabemos que quando ele chega então lá na terra do Egito, ele é preso, ele é condenado mesmo sem ter culpa. Ele teve força para vencer a motivação para esperar o tempo de Deus. Desde o momento em que José ele pisou os seus pés na terra do Egito, até o momento em que os sonhos de Deus estavam se cumprindo sobre a vida dele, se passaram 13 anos. Então ele teve força para esperar, para passar pelo teste do tempo. Ele teve força para perseverar contra as condições desfavoráveis. Porque naquela terra ele estava separado da família. Naquela terra ele era um escravo, ele era um presidiário e um estrangeiro. Então ele perseverou, ele foi resiliente a todas as situações. José teve força para viver finalmente o sonho de Deus, e então ele se torna o governador do Egito. Detalhe, sem se corromper. Isso é lindo. Quando nós vivemos os sonhos de Deus sobre a nossa vida, nós vamos chegar até o fim sem nos corromper. Porque Deus é conosco. Porque nós decidimos sonhar juntamente com Deus os sonhos dele sobre a nossa vida. E existe uma diferença muito grande nisso. Os sonhos de Deus para a sua vida, terceiro, trazem sentido à sua existência. Hoje nós vivemos uma crise mundial, global, de pessoas que ainda não sabem qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua existência aqui nessa terra. E as pessoas então, aparece uma novidade aqui, elas estão aí para viver o mundo, para viver todas as experiências, porque elas não sabem quais são os seus propósitos, aquilo que elas nasceram para ser, para viver. Eu queria dizer para você que todos nós nascemos com um propósito. É exatamente isso. E é o propósito de Deus, é os sonhos de Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida que traz sentido à nossa existência, que faz com que nós possamos acordar todos os dias sabendo
quais são as razões, qual é a causa que nos move, o porquê nós estamos aqui e para onde nós iremos. São respostas que o mundo e que as pessoas que vivem sem o sentido da existência, elas não têm. Tem uma frase de Jim Elliot, um missionário americano, que eu gosto muito, que diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. É simples, eu vou traduzir para você. O que Jim Elliot está nos dizendo aqui é que nós estamos vivendo, acreditando que esse mundo, que essa vida, que todas as nossas posses, que todas as nossas experiências, que todas as nossas conquistas aqui nesse mundo, elas são eternas. Mas na verdade elas são passageiras. Nós não podemos reter elas. Elas são passageiras. E ao mesmo tempo que você conquista, você perde. Só que ele diz que a pessoa que não vive com esse sentido de existência, ela não é tola, mas o mundo reconhece ela como uma pessoa tola. E ele está dizendo que a verdade é que as pessoas que vivem os sonhos e os propósitos que Deus já designou para a vida delas, são as pessoas que estão ganhando aquilo que não se pode perder, que é a vida abundante em Jesus e a vida eterna em Jesus. Muitos homens tiveram suas vidas mudadas a partir de um sonho e de uma nova visão. Vamos falar um pouquinho de Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo, nós sabíamos que ele era um soldado, graduado, ele era um religioso e já devia ter uns 30 anos, quando Deus lhe chamou e lhe entregou um novo sonho, uma nova visão. E aí nós sabemos que Saulo ele deixa de ser Saulo, ele se torna Paulo, e agora ele não vive mais sem o sentido da existência verdadeira, que é Deus, que é Jesus Cristo. E ele então passa a viver por essa causa, ao ponto em que Paulo ele deu a sua vida por esse projeto. Paulo, ele virou um grande apóstolo de Jesus. Viver em Cristo virou o seu grande motivo para viver, ao ponto em que ele diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Testemunhando do seu grande sonho, Paulo escreveu aos cristãos lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é maravilhoso. Os sonhos de Deus apontam para o seu futuro, para o seu destino profético e divino. Ao ponto que quando Deus ele coloca no coração do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo de número 28, ele diz o seguinte: agora esses que vivem de acordo com o que Paulo nos falou aqui, escrevendo aos Gálatas, eles vivem agora na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você sabe qual é a diferença das pessoas que vivem por si, das pessoas que não vivem em Cristo e das pessoas que vivem em Cristo? Está aqui em Joel 2:28, que diz assim: quando você vive em Cristo, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. As janelas de Deus para uma nova visão. Você vai ser muito abençoado nessa série. Você não pode perder nenhuma das ministrações. Venha com a gente.
Fernando Pessoa, ele tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte: o homem é do tamanho do seu sonho. A sua grandeza, ela está medida no tamanho dos seus sonhos. Por isso, nunca desista, principalmente agora que você entendeu que você precisa viver os sonhos de Deus para a sua vida. Guarda no seu coração o que eu vou te falar agora, porque isso é a chave dessa reflexão, é a chave dessa primeira ministração dessa série, porque Deus nessa noite está abrindo as janelas dos sonhos dele para a sua vida. Rick Warren, ele diz o seguinte: não perca nas trevas os sonhos que Deus te deu na luz. Não perca no mundo, não perca na ilusão, nas mentiras dessa vida, os sonhos que Deus, Ele plantou no seu coração, as sementes dos sonhos de Deus, plantadas no seu coração na luz, diante do propósito e da vontade dEle sobre a sua vida. Espero que nessa noite você tenha sido abençoado, da mesma forma como eu fui abençoado através dessa palavra. E o ano de 2022, ele terá para você uma nova realidade. Deus está gerando nova esperança, novos sonhos, uma nova realidade sobre a sua vida. Então, se não deu certo até aqui sem Deus, vivendo por si, os teus planos e os teus sonhos, aposte a sua última ficha. Lance a sua última flecha. Creia totalmente nos sonhos de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai viver de forma próspera e abundante. Olha só, nós estamos finalizando essa primeira mensagem, mas eu queria que você estivesse com o seu coração aquecido, porque Deus, Ele tem muito mais para você. E na próxima quarta-feira nós teremos a segunda ministração dessa série, e você não pode perder, você não pode ficar de fora. E a mensagem da próxima quarta-feira na Escola da Fé é: abra a janela de Deus para receber a visão. Então hoje você está abrindo a janela para os sonhos de Deus sobre a sua vida. E na próxima quarta-feira você vai abrir essa outra janela, que é de uma nova visão, que é a visão de Deus para a sua vida, e você vai ser muito, muito, muito abençoado. Espero que nessa noite você se renda, esteja sensível à voz de Deus, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Nesse momento eu quero orar com você. Coloca a mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos. Ó Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, por todas as suas bênçãos, aquelas que enriquecem e não acrescentam dores. Que o Senhor alcance a vida de cada um que nessa hora está orando, Deus. Ó Pai, que as janelas dos sonhos do Senhor, meu Pai, elas venham, meu Pai, se abrir totalmente sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. E que eles vivam, meu Pai, de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma abundante. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. É o que eu profetizo nessa noite, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar onde? Na sala de guerra. Venha orar conosco. Se você quer conhecer melhor a nossa família espiritual, entre em contato conosco no telefone DDD 31 98788 7200. Eu fico por aqui, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas e abençoada sobre a sua vida. Até mais.